Como vimos domingo passado pela manhã, a maioria esmagadora dos mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no nosso planeta desfrutam daquilo que nós chamamos de alegria circunstancial. Felicidade e contentamento dessas pessoas está intimamente atrelado aos momentos que elas desfrutam, às vezes uma fase da vida. O grande problema é que nenhum ser humano, por mais poderoso e capaz que seja, ele tem um controle das circunstâncias da vida. Razão pela qual muitos vivem em altos e baixos, entre felicidades e infelicidades, sendo os momentos de tristeza e de sabor, a maioria em sua existência. Em alguns momentos que eu tenho livre, eu gosto de assistir um dos canais da Discovery, o Investigação Discovery. É um canal que em todo o tempo ele desvenda casos de crimes nos Estados Unidos, crimes violentos. São investigadores que estão ali tentando descobrir motivos, razões e pessoas que tiraram a vida de outros. E eu fico sempre estarrecido com o nível de crueldade que o ser humano ele pode chegar. Algumas outras coisas também me chamam a atenção. É que a maioria das famílias que são solapadas com a perda de modo brutal de um ente querido, são famílias normais, simples, ordinárias, como a minha, como a sua. Alguns dos casos são resultados de crimes passionais, ou seja, relacionamentos conflituosos entre pessoas que acabam desaguando num homicídio. Mas outros casos não. Às vezes a casualidade faz com que uma pessoa fure um pneu, fique numa estrada deserta e ali passe alguém mal intencionado, abuse daquela pessoa, tire a vida. No outro caso, um ente querido retarda ou atrasa na hora de buscar em algum lugar e uma outra pessoa passa e comete um crime. Os investigadores chegam a dizer, foi uma casualidade ou fatalidade. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Outra coisa que também me chama muito a atenção é aquilo que muitos familiares eles sentem, identificado como a culpa da sobrevivência. Eles são consumidos pela culpa de não estarem junto dos seus entes queridos quando isso aconteceu, de não poderem proteger, de não poderem lutar pela vida daquele ou daquela que eles amavam. Os pais, eles carregam isso durante décadas e sofrem todas as vezes que relembram dos fatos. Não apenas pais, mas também filhos. Eu vi um caso onde uma filha que perde a sua mãe em um desses crimes, ainda pequena, ela disse que quando completou 39 anos, ela se sentiu muito culpada por perceber que já havia vivido mais do que a sua mãe, que fora assassinada aos 38 anos. Vendo tudo isso, irmãos, será que é possível ter alegria constante ou duradoura num mundo tão caótico como que nós vivemos? Para refletir sobre isso, eu os convido a voltarem àquilo que nós chamamos da Carta da Alegria, a carta de Paulo aos Filipenses, e nós continuaremos a refletir acerca do convite à alegria na providência de Deus. Vimos domingo passado sobre o convite à alegria soberana e hoje continuaremos nessa temática refletindo sobre o convite à alegria na providência de Deus. Filipenses capítulo de número 1. Leremos uma vez mais a partir do verso 3. Diz a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas,
seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peço uma vez mais para Deus falar ao seu coração, através da sua palavra, que é viva e eficaz. Pai, nós te bendizemos por tudo aquilo que já foi oferecido ao Senhor, através de orações, súplicas, cânticos, e nessa hora, Senhor, nós nos debruçamos diante da tua palavra, que é a tua boca falando aos nossos corações. Fala-nos, Senhor, em meio a este mundo caótico, caído, mergulhado no pecado e na depravação, um mundo de tristezas e de alegrias transitórias. Continua, Senhor, a nos ensinar sobre a alegria soberana e de um modo muito especial nesta noite, sobre a alegria em tua providência. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vimos semana passada, aqueles que estavam aqui pela manhã, lembram-se bem, que a alegria, segundo a Escritura, ela está muito além de um mero sentimento ou sensação atrelada às circunstâncias da vida. A alegria, ela é um fruto do Espírito, é algo que o Espírito Santo gera no coração daqueles que conheceram a Cristo pessoalmente e passam a desfrutar dessa disposição em sua mente, em suas emoções e em sua vontade durante a sua existência. Portanto, a alegria, além de ser um fruto do Espírito, é também mandamento, é uma ordenança do Senhor e um tema extremamente importante. Pois, como vimos, a palavra kairó aparece 96 no Novo Testamento. E se nós incluirmos as vezes que ela aparece como um substantivo, são outras 59 vezes.
Nessa carta de Paulo aos Filipenses, nós encontramos 13 vezes o Senhor ordenando a sua igreja a estar alegre, a estar contente. Vocês lembram bem que Paulo, quando escreve esta carta, ele a escreve de uma prisão domiciliar em Roma, preso por causa da palavra de Deus. Portanto, ele não vivia dias de glória, ele não vivia os seus melhores momentos ministeriais, muito pelo contrário, eram tempos nebulosos, onde ele estava privado de fazer aquilo que ele tinha maior prazer, proclamar a palavra de Deus e cumprir o seu chamado específico, que era ser apóstolo aos gentios, levar a palavra de Deus aos povos que não eram judeus, e Deus já o usara com graça e poder durante 3 viagens missionárias. Chega um momento no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo o constrange a ir para Jerusalém. A hostilidade já havia crescido, e as igrejas sabiam que se Paulo retornasse a Jerusalém, muito provavelmente ele seria preso. Mas ele está no caminho, e quando ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, para dar uma palavra de encorajamento. Quando ele está instruindo aos presbíteros daquela igreja, se levanta um profeta chamado Ágabo. Ágabo então se levanta e traz uma predição acerca daquilo que aconteceria com Paulo em Jerusalém. Ele toma o cinto de Paulo, ele envolve sobre o seu corpo e diz: olha, assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém. Tente imaginar por um momento se Deus trouxesse uma predição verdadeira e não essas profetadas que existem por aí, acerca de algo que aconteceria com você em algum lugar, e isso seria algo ruim. O que você faria, meu irmão? Provavelmente você diria: eu não iria lá não, pastor, é um livramento que Deus está me dando. Quando Ágabo se levanta e pronuncia essas palavras, ele diz: olha, eu não estou pronto apenas para ser preso por causa da palavra de Deus, eu estou pronto para morrer por causa da palavra de Deus, porque em nada tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Chegando em Jerusalém, de fato, ele é aprisionado, até que ele é levado para Roma, sendo um cidadão romano, para ser julgado. Na prisão, ele escreve uma carta para esta amada igreja em Filipos, que generosamente levantou uma oferta e enviou essa oferta por Epafrodito. Ele agradece, mas ele também encoraja aquela igreja a viver uma vida de contentamento. Nós vimos semana passada que a partir do verso 3, Paulo demonstra que para viver uma vida de contentamento eles precisavam cultivar as doces memórias que tinham na vida. Não deveriam trazer ao coração aquilo que os amargava, mas deveriam trazer à memória o que lhes dava esperança. Boas lembranças fariam com que eles se sentissem encorajados. Eles deveriam também, no verso 4, ter uma vida de intensa oração e súplica, primordialmente por outros crentes. E vimos também que, para ter uma vida de alegria espiritual, eles precisariam cultivar comunhão uns com os outros, comunhão no corpo de Cristo. A partir do verso 5, Paulo, ele continua instruindo estes crentes como desfrutar desta alegria soberana de modo substancial. E ele demonstra, irmãos, nessa noite, em primeiro lugar, para que nós desfrutemos desta alegria soberana, a alegria da providência, nós precisamos ter a certeza de que, independente do que estamos vivendo hoje, o Senhor completará a transformação que Ele começou em nossas vidas. Precisamos ter a certeza em nossas mentes e corações de que a obra que Deus começou, Ele a completará. E Paulo então pronuncia um dos versos mais conhecidos da carta aos Filipenses, que é o versículo de número 6. Poderíamos reler todos juntos? Quando ele diz no verso 6 do capítulo 1: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Quando ele diz, eu estou plenamente certo, a palavra no original utilizada é a palavra peito, que significa confiança. Ele estava totalmente persuadido, sem qualquer sombra de dúvidas, de que em meio às tribulações e dificuldades, em meio às tempestades que ele próprio estava vivendo e que aquela igreja estava vivendo, a obra seria completada. R.C. Sproul, um dos grandes teólogos sistemáticos, diz que quando nós falamos de salvação, a salvação de Cristo em nossas vidas, ela tem uma conotação tanto passada, presente, quanto futura. É por isso que a Escritura em tantos momentos diz que nós fomos salvos quando Cristo então vem e no tempo nos resgata, através do Espírito Santo gerando em nós um novo nascimento. Mas a Bíblia também em diversos momentos fala que nós estamos sendo salvos, fazendo menção àquilo que nós chamamos de santificação. Não a santificação posicional, que diz respeito ao fato de Deus ter nos tirado das trevas e nos transportado para o seu reino de amor, mas aquilo que nós chamamos de santificação processual, quando Deus nos tira de um charco de lama, mas nós ainda estamos enlamaçados. Ele então, pela obra do Espírito Santo, começa a tirar a lama de todos nós. Por isso Paulo estava instruindo aqueles crentes que uma das razões mais importantes pela qual eles viviam era o fato de que Deus agora, enquanto eles estavam exercendo as suas profissões e cumprindo a sua vida normal, Deus estava os santificando, os purificando de todo o pecado. Eles estavam conflitados. Eles tinham tristezas pelo fato do apóstolo estar preso, um diácono querido, adoecido, a incerteza de como ficaria a igreja. Em meio a tudo isso, Paulo os encoraja e diz, olha, tenham certeza de que esta obra santificadora que Deus começou em vossas vidas, ela será completada plenamente até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus, Paulo não estava fazendo menção à segunda vinda de Cristo, mas um dia em que a peregrinação de cada crente chegará ao fim. O dia em que Deus nos chamará para o seu reino eterno. Pode ser na segunda vinda, se os sinais dos tempos se cumprirem, mas naturalmente Deus vai chamando cada um dos seus filhos em tempos distintos. O que Paulo diz, olha, Deus há de concretizar aquilo que Ele mesmo começou em vós. Paulo queria que aqueles crentes tivessem consciência que a salvação não é uma obra humana, é uma obra divina. Foi o próprio Deus que abriu o entendimento de Lídia, para que ela entendesse o Evangelho no capítulo 16, cresce e abraçasse com todo amor. O próprio Deus alcançou o carcereiro também ali no capítulo 16. O próprio Deus fez com que aquela igreja avançasse em dias gloriosos. E o mesmo Deus a sustentaria em tempos de crise e de instabilidade. Essa certeza, irmãos, nós precisamos ter quando as dificuldades, elas se multiplicam em nossas vidas. Quando momentos de tristeza e dor se tornam constantes por um período. Precisamos nos lembrar que o Senhor já nos alcançou e que através de tudo isso, Deus está nos purificando do pecado. Como disse o grande teólogo sistemático Joel Bick, ao declarar que o sofrimento é o pó do diamante de Deus, através do qual as joias celestes são purificadas. Deus nos purifica em meio à dor, em meio às tristezas circunstanciais, em meio às incertezas. E Paulo, ele faz essa menção e traz a razão pela qual ele tinha essa convicção de que a obra seria completada, quando no verso 7 ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas,
seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele tinha convicção que aqueles homens e mulheres eram convertidos, que eles tinham provado de uma experiência genuína com Cristo. Por isso eles não ficariam no caminho, eles não iriam desvanecer de modo definitivo. Uma vez que Cristo alcança um coração de um pecador, Ele irá sustentá-lo, ainda quando os seus joelhos vacilarem e se mostrarem trôpegos. E não é incomum, irmãos, na caminhada, por mais maduro que você seja, por mais que você tenha uma experiência longeva e décadas de evangelho, em algum momento o cansaço e a fadiga espiritual baterá à porta do seu coração. Mas nós precisamos nos lembrar o que a palavra de Deus nos diz, que até os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam nas alturas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam. Por isso, em meio a esta peregrinação, quando o desânimo em meio aos fracassos e instabilidade espiritual bater a porta do nosso coração, nós precisamos nos lembrar de que quem começou a obra de transformação em nós foi o Espírito Santo, e Ele nos tomará pela mão e nos levará até o último dia da nossa jornada e nos entregará ao nosso Pai amado, onde nós seremos completamente santificados nos céus, na presença de Deus. Isso deveria encorajar aqueles crentes, mas em segundo lugar, irmãos, nós percebemos que eles deveriam desfrutar da alegria na providência e deveriam enxergar a providência divina no caos circunstancial. Eles poderiam provar desta alegria soberana ao olhar para o caos circunstancial e ver Deus agindo soberanamente. Perceba bem o que Paulo diz no versículo 12, quando ele declara: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Eis aí, irmãos, um dos aspectos capaz de revelar a maturidade cristã. É quando nós olhamos para tantas circunstâncias indesejadas e nós conseguimos enxergar a ação de Deus em meio ao caos, em meio à maldade humana, em meio às injustiças. Não era concebível para aqueles crentes que o maior de todos os líderes, o mais ativo, proeminente, produtivo, agora estivesse preso e permanecesse preso. Não fazia sentido. Por isso eles estavam desencorajados, por isso eles estavam desestimulados, porque não há como conceber. Por que não um outro líder ou um outro cristão que não tivesse a mesma proatividade, utilidade que o apóstolo Paulo tinha? Por que logo ele? Eles poderiam se lamuriar e permitir que os questionamentos tomassem seus corações. Essa é a razão pela qual Paulo diz: olha, eu quero ainda, irmãos, certificar-vos, eu quero que vocês saibam. É a mesma ideia que ele usa quando escreve aos Romanos, Coríntios, quando ele diz: olha, eu não quero que sejam ignorantes. Essa é uma introdução utilizada por Paulo tantas vezes para chamar a atenção. Ele está dizendo: é importante vocês terem consciência disso. É importante vocês terem pleno conhecimento disso, que as coisas que me aconteceram, quais coisas? Naufrágios, açoites, grilhões,
uma prisão domiciliar, com soldados romanos acorrentados ao seu lado dioturnamente, 2, para que ele não fugisse, não tendo do império nem o próprio pão para comer. Da prisão ele tinha que trabalhar ou receber a provisão de alguém. Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham certeza que tudo isso que aconteceu tem contribuído para o progresso do meu ego, dos meus projetos pessoais, da minha própria imagem. Não, tem contribuído para o progresso do Evangelho, das boas novas de salvação. É nessa mesma perspectiva que alguns anos atrás Paulo tinha escrito à igreja de Roma, no capítulo 8, e como ouvimos há poucas semanas atrás, através do nosso pastor, declarando que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo estava dizendo: olha, é verdade, eu não posso mais visitar as igrejas como eu fazia nas viagens missionárias, eu não posso plantar novas igrejas, de fato agora eu estou acorrentado em Roma, mas a providência de Deus não deixou de agir, porque eu estava acorrentado. Olha o que ele diz, irmãos, no versículo de número 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era um grupo de comandantes especiais do império, de homens bravios e valentes que guerreavam representando o império. Mas aqui, de um modo específico, era um grupo de soldados da confiança do imperador que guardavam presos políticos estratégicos. Então existia uma escala de 12 horas. A cada 12 horas, 2 homens estavam acorrentados ali. Já existia uma igreja em Roma, fundada por prosélitos, nenhum dos apóstolos. E agora o maior líder do cristianismo estava lá. Eu fico imaginando o pensamento e a disposição do coração daqueles soldados, que olhavam para o cristianismo com desprezo, acorrentados a Paulo, e tiveram a oportunidade de observar o seu comportamento. Ele não reclamava, ele não lastimava, ele não conspirava uma revolta, ele não tentou comprar e persuadir para que ele fosse solto, mas como era padrão de Paulo em outros aprisionamentos, ele cantava hinos de louvores a Deus, e compartilhava as Escrituras e testemunhava o Evangelho, de modo que os comentaristas concordam em a tradição de que muitos homens, membros da guarda pretoriana, estavam ali, juntos a um prisioneiro, e ao ouvir o Evangelho, eles eram libertos da prisão espiritual. Eles eram salvos, e não apenas eles, porque o texto no verso 3 menciona todos os demais. Os comentaristas, muitos deles concordam que membros da igreja de Roma, que sonhavam em conhecer Paulo, aprender através de Paulo, iam à prisão domiciliar agora, receber instruções claras do maior de todos os líderes. Eles intentaram o mal, mas Deus, em sua providência, lembrem-se bem, o que é providência? Providência é a ação e o governo de Deus no mundo através das coisas que Ele criou. É a ação e o governo de Deus no mundo se manifestando através de coisas ordinárias. Por isso, quando nós estamos numa grande necessidade, nós falamos: olha, Deus foi providente, quando essa necessidade é suprida. Mas preste bem atenção, a providência de Deus não traz apenas, ou não se manifesta apenas, quando coisas boas acontecem, quando necessidades são supridas. A providência de Deus também usa caos, dores, perdas e maldade humana para cumprir o seu propósito. Paulo deixa isso muito claro. A teologia chama isso de concorrência, quando Deus usa mesmo a maldade humana, não sendo os homens isentos dos seus pecados, mas Deus não deixa de usá-la
para cumprir o seu propósito. Eles conspiraram o mal e agora Deus estava alcançando soldados de alta patente, não soldados, mas comandantes de alta patente no Império Romano, através de um apóstolo aprisionado. Nós encontramos isso na vida de outros homens. Talvez a história mais famosa sobre enxergar a providência de Deus em meio à maldade é a história do próprio José do Egito. Se você voltar à sua Bíblia, lá no capítulo 45 de Gênesis, você encontra já o desfecho dessa história. Quando aos 17 anos, aquele menino era muito amado pelo pai, os seus irmãos se sentem preteridos, o invejam, decidem matá-lo. Outros decidem então vendê-lo para uma caravana de ismaelitas. Ele vai para o Egito, serve como um escravo, é caluniado pela esposa de Potifar, ao ser cobiçado e não ceder à tentação, vai parar dentro de uma prisão, serve na prisão, Deus o faz prosperar, ali ele interpreta sonhos, pede para que tanto o padeiro quanto o copeiro lembre-se dele. Eles são soltos, os sonhos se cumprem e ele permanece ali esquecido. Nesse ínterim, irmãos, de injustiça e dor, passam-se 13 anos. Ele chega ao Egito com 17 anos e já estava com 30 anos, onde as dores e tristezas e injustiças se multiplicavam. Mas com 30 anos vem a grande virada. Quando um dia Faraó tem um sonho e perturbado, não consegue dormir, o seu copeiro então se lembra. Há um prisioneiro que interpretou sonhos e se cumpriu. Faraó manda chamá-lo e ele é transformado de um prisioneiro em governador. Ele passa a administrar o Egito por 7 anos. E no capítulo 45, quando ele relata essas palavras, ele tinha 37. Observem então 20 anos depois. Veja as palavras de José diante dos seus irmãos, quando no versículo 3 do capítulo 45 ele diz: E disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, vamos ler juntos a parte final? Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Juntos o 8. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua terra, e como governador em toda a terra do Egito. Será que nós conseguimos ter esta consciência? Quando as coisas começam a dar errado, quando as pessoas começam a nos invejar, a intentar o mal, lá na empresa onde você trabalha, lá na universidade, onde você parece que é perseguido, intencionalmente pessoas lhe prejudicam, a tendência natural do nosso coração é se entregar à revolta, à raiva, à busca da justiça, porque aparentemente eles prosperam e nós sentimos o que Asaf sentiu, olhando a prosperidade do ímpio, a nossa fé quase se esvai. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e sermos lembrados que acima da maldade humana, acima da inveja, acima da conspiração de todas as hostes de anjos caídos, há um Deus soberano, reinando sobre toda a terra e reinando sobre a sua igreja. Ele reina sobre a história da sua igreja, Ele reina sobre a história do seu povo, e nós não podemos deixar de crer
que uma maldade ou injustiça só é manifesta contra um filho de Deus quando Deus permite para um propósito mais glorioso. Por isso Paulo tinha resiliência, e pior, não era hostilidade só dos de fora, existiam pessoas dentro das igrejas, pregando o evangelho. Os comentaristas concordam que não eram falsos profetas, porque Paulo menciona que eles pregavam a Cristo. Portanto, era a doutrina saudável, mas a motivação destes homens era espúria, era incorreta, porque se você volta ao capítulo 1 de Filipenses, você percebe Paulo declarando, no verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, de boa vontade. E esses homens faziam isso no intuito de despertar ciúmes em Paulo. Olha, nós temos performance, nós podemos fazer, você não pode mais. Que visão medíocre, que visão limitada. Às vezes, no meio do próprio povo de Deus, a imaturidade faz com que alguns crentes prejudiquem outros. E a nossa revolta tende a ser maior, mas a consciência de Paulo no governo providente de Deus era tão grande, que ele diz: que me importa, irmãos? Que me importa? No versículo 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Vamos ler juntos a parte final? Também com isso me regozijo, e sim, sempre me regozijarei. Como um homem de uma prisão em tais condições, sendo vítima de tanta injustiça e maldade, pôde ter essa alegria? Porque ele cria plenamente que o Deus a quem ele adorava governava a sua vida. Quem está no controle da sua história, meu irmão? Se é você, eu lhe digo, se desespere. Se são os homens que estão ao seu redor, eu lhe digo, se deprima. Se é o governo da nossa nação, eu lhe digo, se mude. Mas se é o Deus que senta num trono de glória e reina soberanamente, descanse em paz e se alegre, porque os planos dele não podem ser frustrados. Ele desfrutou desta alegria. E em maturidade, irmãos, em terceiro e último lugar, ele pôde provar da alegria na providência de Deus, tendo a alegria da maturidade na fé, priorizando a necessidade dos outros. É tão somente quando esta maturidade é atingida, que nós deixamos de ser crianças mimadas e egoístas, como os nossos filhos pequenos que querem tudo para si, que quando a vontade deles não é realizada, eles se jogam no chão, fazem birra, rolam, e alguns pais ficam ali: não faça isso não, menininho, mimando, e a gente de longe fica com raiva, não é verdade? Os meus, quando tentaram fazer isso alguma vez, eu disse: olha aí até ficar preto, e quando chegar em casa apanha. Às vezes nós temos 10, 20, 30 anos de caminhada cristã e agimos como crianças mimadas, pensando nos nossos próprios planos, e quando eles não são realizados, as nossas expectativas não são satisfeitas, nós nos revoltamos. A maturidade faz com que nós entendamos o propósito da vida, e de que Deus governa em circunstâncias diversas. Como o próprio autor do livro O Peregrino, talvez um dos livros devocionais, ou não devocionais, mas um dos livros mais vendidos na era do protestantismo, após as Escrituras Sagradas. Seu autor, John Bunyan, quando pregava o Evangelho no século 17, desagradou a igreja na Inglaterra, e por causa disso ele foi preso, e estando preso, ele não calou, mas pregava para todos os presos, e toda a vizinhança de Bedford, centenas de pessoas iam para ali, e até hoje a mensagem do Evangelho pregada pela boca daquele homem ecoa nos quatro cantos dessa terra.
Nós precisamos, irmãos, olhar para a disposição de Paulo e descobrirmos a alegria da maturidade na fé, priorizando as necessidades dos outros. Ele não se preocupa com o que ele passava na prisão. Ele não tinha certeza a priori se viveria ou morreria, mas não havia essa preocupação massiva em seu coração. Porque ele diz, olha, no verso 11, ele diz no verso 19, porque estou certo de que isso, do capítulo 1, isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não era uma atitude de desespero, onde Paulo se desgostou da vida e agora deseja morrer. Não, muito pelo contrário. Isso era reflexo de uma intimidade tão profunda com Cristo, que ele percebe o propósito real da vida, que está muito além, mas muito além das conquistas ordinárias dessa terra. Por isso, no versículo de número 21, ele declarou, porquanto, vamos juntos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos de nós aqui, com sinceridade de alma, permanece o verso, filho, com sinceridade de alma, poderíamos afirmar com toda convicção e verdade essas palavras de Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Tamanha era a expectativa de se encontrar com Cristo, de estar pleno e perfeito, que ele diz, olha, é incomparavelmente melhor, mas se eu permaneço em vida, eu quero ser conformado a Cristo, em sua humilhação, como ele declara no capítulo 2, como ele vai declarar no capítulo 3, eu prossigo para o alvo, enquanto aqui estou, de me tornar semelhante a Cristo. Para Paulo, continuar vivendo era conformar a sua vida cada dia mais às palavras, atitudes e ensinamentos do seu mestre. Mas se o Senhor o chamasse, seria uma alegria sublime. Mas algo o faz querer ficar. Não eram os seus filhos, porque provavelmente ele não os tinha, não era a sua esposa, não era a sua empresa, nem a sua carreira. Era o crescimento espiritual de outros homens. Por isso ele declara, irmãos, no verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O 24 ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. O altruísmo era algo tão palpável, que ele só tinha uma ambição, a ambição de cumprir aquilo que Jesus declarou, lá em Marcos 16, Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele era consumido pelo desejo de modelar a vida de Cristo e de ver homens e mulheres progredindo numa vida de santidade, através da evangelização, através da modelagem, onde eles aprenderiam como viver, através da imersão, até que novos líderes fossem formados, como Tito foi, o seu filho amado, como Timóteo também foi, o seu filho amado, e como todas as outras pessoas, agora não é hora de cantina, meu irmão, por favor, e como todas as outras pessoas que estiveram em seu convívio. Portanto, meu querido, se essa preocupação não está em seu coração, mas se massivamente você se preocupa com as circunstâncias do seu dia a dia, eu creio que Deus lhe convida a desfrutar da alegria soberana.
que vai muito além das circunstâncias volúveis da vida que nos cerca. Paulo pôde provar isso de um modo inenarrável. Semana passada, eu compartilhei uma experiência e Deus tem me feito refletir em algumas experiências que vivi para recobrar a gratidão e recobrar a memória desta alegria na providência de Deus. Eu me lembrei da história de uma outra ovelha, também no Japão, que antes de se converter, ele era viciado em drogas, um vício controlado, o permitia trabalhar, mas certa feita ele foi pego pela polícia do Japão. E as leis no que concerne ao uso de drogas, elas são extremamente severas naquele país. Ele foi pego com uma quantidade de droga que o identificava como usuário, e havia também uma espada no seu carro, o que foi classificado como uma arma. Não existe arma de fogo. E ele foi preso imediatamente, foi detido. Nesse momento ele se converte a Cristo, nós temos um contato com ele, ele conhece o Evangelho, depois de um tempo ele paga a fiança, é solto e vai para julgamento. Se ele voltaria à prisão, se ele seria deportado ou continuaria vivendo naquele país. Através de tudo isso, toda a sua família se converte em nossa igreja. O seu pai, um japonês muito rígido e descrente, um homem viciado em cigarro há mais de 50 anos, se converteu, abandonou o vício e leu a Bíblia em 3 meses, ele devorava a palavra. Sua mãe também. E nós começamos a discipular aquela família. Toda segunda-feira viajava, era numa outra cidade, viajava para discipular a família, e a mãe pedia: pastor, por favor, ore intensamente, para que Deus permita o meu filho permanecer, ele é uma bênção agora, e nós queremos vê-lo servindo aqui. E nós oramos, e ele precisava ir à imigração tantas vezes. Ele não podia dirigir, teve a sua carteira de motorista detida, e eu ia dirigindo para a imigração com ele, conversando e orando. E no dia que ele recebeu a decisão da imigração, de que ele seria deportado do Japão, não poderia viver mais naquele país, foi o dia que eu conheci na imigração um grupo de africanos e conheci a irmã Mônica, de quem falei semana passada. Uma africana que vivia lá, que ouviu o Evangelho naquele dia, que começou a frequentar a nossa igreja e se converteu a Cristo Jesus. Foi batizada, com uma história de vida de muito sofrimento, com um filho com paralisia cerebral, com uma vida cheia de limitações. Mas não apenas isso. Depois de um tempo caminhando conosco, esse irmão teve que voltar ao Brasil, sua família permanece no Japão. Essa africana que agora congrega conosco em nossa igreja diz: pastor, eu tenho um irmão que é crente, lá numa aldeia muito pobre em Ruanda. Ele é vaqueiro, mas todos os dias ele vai para debaixo de uma árvore falar de Jesus para as pessoas, porque não existem pouquíssimos cristãos e não existe igreja nessa aldeia. Quando ela me contou essa história, o Ministério de Missões da nossa igreja resolveu enviar uma oferta todos os meses de $300 para que eles construíssem uma igrejinha de taipa, ou de pau a pique, dependendo da sua região. E eles começaram a construir, e aquele crente leigo pregando o Evangelho, através do apoio, nós enviamos aquele homem para um seminário em Kigali, capital de Ruanda, para ser treinado, se tornar um obreiro. 1 ano depois, existia uma igreja estabelecida com mais de 100 crentes ali. Por favor, a foto, Armandinho. Essa foi uma foto que eu tirei a primeira vez que fui visitar esta igreja no interior de Ruanda. Nunca nenhum estrangeiro havia pisado nessa aldeia. E ali nasce essa igreja com mais de 100 crentes, através de um obreiro muito simples que nós investimos. E nessa aldeia, que era uma aldeia de refugiados da Tanzânia, nasce também uma escola para alfabetizar estes refugiados.
Ou seja, irmãos, através de um crime, de um delito, cometido por um descrente, que se converte ao estar preso, que vai para a nossa igreja, que nós o acompanhamos em uma imigração. Nós conhecemos uma africana que se converte, e do Japão nasce uma igreja numa aldeia remota da África e uma escola para refugiados. Deus usou o caos mais inimaginável para alcançar tantas e tantas vidas. Eu não sei o que aconteceu ou acontecerá em sua vida, mas de algo eu tenho certeza, que tudo isso está no controle absoluto do nosso Deus, e que nós podemos descansar em seu governo providencial, e nos alegrar nele. Ainda que intentem o mal, Ele é poderoso para transformar o mal em bem, não em bem-estar, mas em bem real, onde vidas são transformadas e alcançadas pelo poder do Evangelho. Eu queria que você fechasse os seus olhos, quer aqui ou em casa, e se você não tem provado desta alegria, em meio às águas turvas e tempestuosas da vida, diga: Senhor, eu quero ir além do estado de espírito simplório e ordinário que eu vivo, onde a minha efusão de emoções se prende tanto àquilo que acontece no meu dia a dia. Eu preciso, Senhor, desta alegria que está para além de mim. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós vivemos num mundo entristecido, vivemos num mundo, ó Deus, extremamente materialista e que atrela a felicidade aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o status pode oferecer, aquilo que se pode desfrutar pela força do nosso braço. Mas, Senhor, nós somos peregrinos, fomos comprados por precioso sangue, e por isso colocamos os nossos corações diante de Ti, Senhor. Se a nossa felicidade tem se prendido demasiadamente àquilo que vivemos, perdoa-nos, purifica-nos de todo este pecado e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crer que o Senhor está nos aperfeiçoando, nos purificando. Ajuda-nos a enxergar a Tua boa mão, mesmo em meio ao caos. Ajuda-nos a crer e confiar, a ponto, Senhor, de priorizarmos o crescimento e, em meio às dores, entender que o Senhor colocará pessoas especiais ao nosso redor, para que elas conheçam a Ti e possam ser ou serem conformadas à imagem do Teu Filho. Alegra o coração do Teu povo, reanima a Tua igreja com a alegria que vem de Ti. Nós oramos com esperança e fé, em nome e para a glória de Jesus. Amém.